Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador por mais uma rica oportunidade de poder ser ministrado pela palavra e que esta mensagem seja edificante, discernida para a glória do Criador. Em nome de Yeshua, amém? Hoje, como eu tenho dito, os assuntos do vídeo é uma sequência e hoje eu sinto de falar um pouco mais, de modo mais claro, a questão das obras, no sentido de que se somos justificados, somos preparados para toda boa obra. Se somos justificados no Filho, em Yeshua. Justificação essa, como diz lá em Romanos, capítulo 6, que é pela fé. Pela fé e a consciência, a confiança de que morremos com Ele na semelhança da morte e ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele, do Filho. É tudo uma questão de mente renovada para tornarmos nova criação nele e compreender a letra espiritualmente. É o que eu tenho dito todo esse tempo no canal. Todos esses assuntos eles têm sido bem abordados. Então, vou dar início lendo Efésios capítulo 2. Eu vou ler do 1 até o 10, que diz, que fala a respeito a nova vida em Cristo, a nova vida em Yeshua. Por quê? Há uma necessidade de nos tornarmos nova criação nele. Há uma necessidade de ter uma mente renovada. Passarmos de filhos da desobediência para filhos da obediência. Que obediência é essa? Isso vai ficar bem claro aqui. Eu vou procurar deixar bem claro, porque as pessoas elas correm o risco de caminhar caminhos longos no que diz respeito às crenças, mas se não for uma fé embasada no Evangelho, que revela o poder de Deus, como eu já tenho colocado aqui no canal. Se não for uma fé pelo ouvir e ouvir a palavra, uma fé que, assim como uma plantinha foi semeada em boa terra, como diz na parábola do semeador, né? Foi semeada em boa terra, foi regada, foi cuidada, cresceu e deu frutos. É um processo. Assim é a nossa vida. Nossa vida cristã é um processo. Não pense que é de qualquer jeito. Da noite para o dia você decidiu ser religioso e aí corre o risco de ser doutrinado por cegos e continuar andando em caminhos não claros, para que tenha uma mente renovada, para que possa de fato ser um discípulo de Cristo, ser um cristão, filho por adoção, por conta da consciência e da certeza, como diz em Romanos 6, repito, de que a morte de Cristo, eu preciso crer que foi por mim, eu preciso crer e entender qual foi o sentido de tudo isso, para que, através da fé, da consciência, entendamos, como diz em Romanos 6, que morremos na semelhança da morte dele e nos tornamos a nova criatura, porque o velho homem morre para nascer uma nova criatura, mas tudo depende da consciência, tudo depende do modo como se interpreta e compreende a palavra do Criador, que é uma única compreensão porque é um único Espírito. O que devemos estar alinhados à verdade, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Então, vou dar início, Efésios 2, que diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo
e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando, e aqui é espírito com E minúsculo, tá? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos. Então aqui está colocando todos. Anteriormente, todos nós vivíamos. Entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os que desejam seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Tá vendo que aqui a doação, o doar é do Pai, é do Todo-Poderoso. Não, até aqui não se trata de nenhum mérito, de nenhum crédito à decisão do homem, o querer do homem. Porque anteriormente estávamos todos sobre esse poder aí da desobediência. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Está aqui repetindo. Fala no verso 5, pela graça vocês são salvos. Aqui no versos 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Preste bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Aqui ao mesmo tempo que está falando que não é por obras, por quê? Por conta da autojustificação, porque as pessoas, ao a irem de encontro a professar uma fé, segundo uma rotulação religiosa, as pessoas começam a ter certos fazeres para cultuar a Deus, e é um risco grande que essa pessoa corre e permanecer muitos anos de sua vida se ela não for renovada pelo Evangelho, pela palavra. De estar confortável na confiança de que é cristão, está agradando a Deus, porque suas obras de autojustificação está lhe mostrando efeitos, mas que são tudo voltado para a questão da carnalidade. Porque não podemos nos auto-justificar nas obras. Aí, agora, eu vou colocar uma questão muito importante, mas antes eu vou ler de novo aqui, ó, o versos 10, de Efésios 2. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Por isso que eu coloquei o título, justificados em Cristo Yeshua, por isso preparados para toda boa obra. Quando somos renovados, quando nascemos de novo, quando entendemos o nascer de novo, quando vivemos, não só propagamos, falamos, mas vivemos pelo Espírito, logo então se compreende que não podemos nos auto-justificar em nada.
que tudo foi graças ao agir do Todo-Poderoso para que fôssemos capacitados a fazer boas obras, e obras essas que já estavam preparadas de antemão. Aqui tem um ponto muito importante, porque quando você se depara nos canais de TV, canais abertos, cultos diários, porque traz uma remuneração, mas você, conhecendo a palavra do Senhor, você vê que não está dentro das doutrinas. Não está? E é o que eu tenho colocado aqui no canal pelo entendimento do Espírito. Questão do batismo, questão da ceia. Tudo errado. Tudo errado. E quando essas coisas são feitas de um modo sequencial sempre, as pessoas tendem a crer que é santo, que está agradando a Deus. E a vida do homem não é tão longa, falo isso com muito pesar. A vida do ser humano não é tão longa para perder tempo em fábulas, em filosofias vãs, inúteis, como diz a própria palavra do Senhor. O nosso tempo de vida, e o Criador fala lá em a palavra que Salomão coloca em Eclesiastes 12, se não me engano, no último capítulo, ele nos exorta a buscarmos o Senhor enquanto somos jovens, enquanto está tudo funcionando, colocando assim pelo meu entendimento, enquanto está tudo, a visão não está embaçada, a audição tá boa, você ainda está no seu vigor, no ânimo, para você ganhar tempo com a palavra do Criador, ao invés de, infelizmente, muitos não terem ânimo. Esse é o único modo, medita na minha palavra de dia e de noite, ou seja, se eu leio, se eu ouço, eu vou meditar, por quê? Porque o Espírito vai me levar a meditar. O mesmo Espírito que garante em Romanos 6 que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, mas para isso precisamos ter uma formação cristã sobre a ministração do Espírito, sobre a leitura e o entendimento da palavra do Criador. Depois que somos libertos, renovados, não há a menor possibilidade de perder tempo com filosofias, com fábulas, com leite. Fica o pesar das pessoas que insistem. Mas o tempo que o Senhor nos quer, por isso que eu estou falando disso, é que sejamos aptos para quê? Para que essas obras preparadas de antemão seja realizada nas nossas vidas. Acreditem, seja você quem for na terra, como terráqueo aqui, o Criador vai te usar de acordo com o que Ele quer. Você não nasceu no lugar errado, você não foi gerado dos pais errados, porque às vezes as pessoas tendem a pensar isso por conta das questões da vida. Não, nada no que diz respeito à sua vida, onde você foi gerado, onde você vive, nada disso é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então precisa cair por terra, e eu espero que seja hoje, essa ideia de autojustificação, que é o que o canal tem abordado, mas você só é capaz de entender quando a mente é renovada. O objetivo aqui do canal é que, ao ouvir essas palavras de vida, o Pai te traga, o Pai te renove, o Pai te batize no Espírito, aí mesmo, sentado na sua casa, onde quer que você esteja. Porque é isso que o Criador, creio eu, aguarda. Qualquer hora dessa eu vou falar, posso falar agora um pouco resumido. Já falei, se não me engano, em outro vídeo. Eu fui batizada, sim, numa congregação
Eu fui batizada, desci as águas, porque eu não entendia a palavra do Senhor. Eu passei pelo processo. Eu não falaria de nada que eu não tenha vivido, tenha tido a experiência. Eu tive a experiência. O Criador quis que eu tivesse, eu tive. Eu fui batizada pelo Espírito Santo em um culto, sim. Mas a presença do Criador veio a mim na minha casa. Um momento glorioso. E só eu e ele podemos testemunhar isso assim. Porque falar aqui, eu estou falando, mas ter a certeza, eu e o Criador. Então não tinha ninguém lá para eu não vou dizer que foi um renascimento. Não, eu recebi a presença gloriosa do Pai. Então tudo nessa vida tem um propósito. Mas é importante que renascemos, enquanto não se recebe o Espírito, não seja batizado no Espírito, você seja renovado na sua mente. Tempo, a hora exata, o Criador sabe. Tem pessoas que até dormindo são batizadas no Espírito. Então, isso não é nada de difícil para o Criador. Mas se tem algo que devemos nos esforçar, é entender a mensagem dele. É entender. Amém? Aqui em Apocalipse, capítulo 7, eu vou ler versos 10 e 11 que diz: E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. A grande multidão, né? Está falando da grande multidão. Versos 11. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Peraí. Aqui, ó, verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Veja que aqui é uma fala do ancião, né? É a fala do ancião, a visão de João. E aqui coloca, é interessante, no versos 12, no versos 11, fala a respeito dos anjos. Eles prostraram o rosto em pó para adorar o Criador. O que isso? Por que eu estou lendo essa mensagem? Essa mensagem ela cabe em muitas outras mensagens, mas é um ponto aqui que eu quero colocar, que é a questão da reverência dos anjos do Senhor, que estão em outra dimensão, adorando o Todo-Poderoso, e eles prostraram o rosto em pó. Então veja a reverência dos anjos que estão ao redor do Todo-Poderoso. Então como que nós que estamos nessa condição física, carnal, podemos nos auto-justificar de algo? Não tem como. E o que nós devemos ter em mente para ter temor do Criador? Eu vou ler aqui uma mensagem que, pelo menos enquanto eu congreguei, ouvi pouquinho. Nem lembro se eu ouvi, na verdade. Nem lembro. Mas eu vou ler aqui Isaías 64. Isaías 64. Verso 6 diz: Somos como o impuro, todos nós.
todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Aqui é importante se ler essa mensagem e explicar com Efésios 2, porque esse é o antes, essa é a condição do homem quando ele está sobre esse poder da desobediência, onde deixa eu voltar lá em Efésios, poder da desobediência, onde esse espírito opera, esse espírito do ar, como diz aqui em Efésios 2. Então, enquanto todo o ser humano está antes da renovação da mente, você ainda está sobre a ação desse poder na sua vida, na vida de todos que não foram nascidos novamente. Por quê? Porque é um poder que tende a agir para autojustificação, para que o homem tenha dificuldades de se prender daquilo que é material, daquilo que lhe traz remuneração, que lhe traz alegrias momentâneas, que lhe trazem reconhecimentos, tudo voltado para o eu. Se você observar bem, for um bom observador, você, claro, conhecedor da palavra do Criador, você vai ver os atos de autojustificação presente em todos os requisitos, seja no que diz respeito à liderança religiosa, na questão religiosa, nos agrupamentos, seja nos louvores. Por quê? Porque tende-se a ideia de que quando o eu sou cristão, o eu sou crente, evangélico, católico, seja o que for, eu professo uma fé para agradar a Deus. Isso ao olhar de leigos, de iniciantes, porque as pessoas vão tomar dessa água e elas não vão ter ciência, conhecimento de que de fato essa água é pura. Então elas vão ali saciando a sede, como a conversa maravilhosa, eu já deixei um vídeo maravilhoso, quem não assistiu, aconselho que assiste, que é Exu e a mulher samaritana. Ali o diálogo, a conversa, para o Salvador trazer essa mulher a uma realidade espiritual, a um outro conceito de adorar ao Senhor, que é o certo, que é o único. E aquela mulher conheceu a água pura, a água viva, a água que saciaria a sede dela e que ela não ia ficar buscando, porque tem uma representação espiritual. Então, no caso das pessoas que professam a fé, as pessoas vão ao encontro por inúmeras questões e começam a tomar da água, mas a sede é constante. A sede é constante. E percebe que essa pessoa só tem sede em alguns momentos, porque a sede dela, ela não é insaciável, ela tem a sede dela, ela sacia a sede dela ali por um instante, fica um tempo depois, quando sente sede, volta de novo. Isso tem uma representação espiritual, por isso que eu tô falando assim. Mas, quando você tem um encontro e é renovado na mente, essa água transborda. Tem até um vídeo que eu vi falando da vida do apóstolo Paulo, e tem um trecho que fala assim que o homem vive por aquele punhadinho de água que ele pode segurar nas mãos. Mas os cristãos, os crentes, os que creem, os que foram renovados assim no entendimento, eles olham para aquele mar, para aquela imensidão de água. Então, tem uma representação espiritual? Tem. O que eu estou querendo colocar aqui? Que o eu, enquanto
busco me auto-justificar, seja nas religiões. Ai, porque eu sou crente, porque eu faço parte de tal denominação, porque o meu pastor é fulano, o meu dirigente é fulano, o diretor da rede é fulano. Temos que prestar contas do que arrecadamos dentro da denominação. E assim sucessivamente. E aí vem os entretenimentos, vem para manter as pessoas, para que as pessoas não fiquem desmotivadas, né? Então tem que ter ali um meio de alegrar, sempre alegrar o olho, alegrar o ouvido. Mas a palavra do Senhor diz: o meu povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O tratamento é visual, o tratamento auditivo, para que as pessoas estejam ali entretidas a tudo isso. Mas o coração, que é o órgão que tem que ser tratado para de um coração de pedra tornar um coração de carne, porque é o Criador que faz essa mudança. Ele faz essa mudança. Mas eu estou colocando aqui a questão de 2 pontos. Aquele que é renovado pela palavra, pela meditação na palavra do Senhor, e o Criador completa o processo, e aqueles que estão no contínuo buscar, mas sobre a orientação de práticas, de obras mortas, visuais, que eram simbolizava coisas, que eu já tenho colocado aí no canal também, no que se refere ao sacerdote, né? Como diz lá em Hebreus 8, que Cristo, ele sofreu uma única vez. Não há necessidade de fazer o ritual, ou seja, o sacrifício que era feito pelos sacerdotes de entrar uma vez ao ano no tabernáculo para fazer a expiação do pecado em prol do povo. Havia essa necessidade, mas quando o Filho vem, o resgatador, o mediador, o nosso Salvador, todo esse sacrifício foi necessário uma vez só, e tudo aí se completa nele. E aí precisamos entender o que é culto racional, como diz a própria palavra, culto racional de vocês, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Já tem vídeos que eu tenho fala a respeito disso. O batismo, anterior vídeo, eu falei, não a remoção da sujeira do corpo, mas a renovação de uma boa consciência. Perceba que tudo é levado para o indivíduo, para o eu pessoal tratado pelo Todo-Poderoso. Mas eu preciso ter fé na palavra, eu preciso crer na palavra, eu preciso crer no Filho, eu preciso estar certa de que a minha mente renovada, para que eu nasça novamente, depende da leitura bíblica, do zelo, de crer que a palavra do Senhor é verdadeira e que o Filho e o Espírito com E maiúsculo vai fazer essa transformação em mim, para que eu seja preparado para toda boa obra, como diz aqui em Efésios, obra já preparada há muito tempo. Então não são essas obras que estão aí. Não se iluda, não se engana. Essas obras, elas estão encaixadas em Isaías 64, verso 6. Trapo imundo diante do Criador. Ou seja, é uma palavra dura, mas é a que mais se encaixa. Não importa se trata-se de grupos religiosos. O que importa é estar de acordo com a palavra do Senhor. Porque se estiver de acordo com a palavra do Senhor, tudo é de acordo com o que diz as doutrinas. Quem é que está de acordo com a palavra do Senhor? O que diz em Tiago 1:27? Que a religião que Deus se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Ou seja, ter misericórdia, ato de caridade. Não está colocando placa. Está falando que a religião que ele se agrada.
Não importa se você é católico, se você é evangélico. Claro, eu coloco essas duas placas, porque existem outras que as pessoas professam, outras entidades, mas eu coloco a católica e a evangélica, porque são as duas que menos danosas, vamos colocar assim, no sentido de que evidencia que leem a Bíblia. Claro que mais a evangélica faz mais uso da Bíblia. Então, se você faz uso da Bíblia, a mesma Bíblia que você lê é a mesma Bíblia que eu leio, que me ensina que essas obras de autojustificação são trapo imundo. Aqueles que ainda estão abaixo da desobediência. Como diz aqui, deixa eu ler novamente, peraí. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Costumavam viver lá, de acordo com o que diz Isaías 64. Com aquelas obras de justiça. Não é qualquer obra, não. É uma obra segundo as pessoas, acreditam serem justas, serem louváveis, serem para Deus. Nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Por que na desobediência? Porque tem acesso à palavra do Criador, mas não foram renovados. Porque o objetivo, desde o início, se dá em cultuar o Senhor em uma solenidade religiosa que está repleta de simbolismos, de rituais, de meios de manter as pessoas entretidas. Já as doutrinas, a palavra do Senhor exige de nós tempo, leitura, para meditarmos na palavra do Criador. Tá vendo a diferença? Não é uma medida igual. É uma diferença grande. Tempo, temor, meditar na palavra do Senhor. E eu vou acrescentar aqui, que não está dentro do... mas faz todo sentido, porque é bíblico, como diz em Mateus, que os 2 maiores mandamentos, amar o teu Deus de todo o teu conhecimento, alma, coração. E o segundo semelhante é amar o teu próximo como a ti mesmo. Somos capacitados a amar uns aos outros quando amamos a nós, o templo, temos consciência da responsabilidade do nosso templo, do corpo aqui nessa terra. Logo então temos conhecimento no que diz respeito à questão da adoração. Procuramos ter